Bom dia, seja bem-vindo a mais uma escola dominical. Pegue sua Bíblia, eu aguardo você um minutinho. E o tema de hoje do nosso estudo é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Eu convido vocês a pegar a vossa Bíblia. Hoje nós temos bastante versículo para ler. E vamos ler. E nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. E aqui nós vamos ver um novo modelo de uma comunidade. Até então não tinha sido visto. Agora nós vamos ver que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 19, que nos diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E este novo modelo de comunidade é a comparação da comunidade. Essa comunidade nova agora que nós vamos ser é uma comunidade cristã. E essa comunidade cristã, ela é comparada a um edifício em construção. E quem nos fala, Paulo está falando aos Efésios, capítulo 2 e versículo 21. E ele está dizendo assim: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E esse edifício em construção, primeiro ponto que ele coloca é sobre a pedra angular. A pedra angular, a pedra principal é Cristo, o fundamento. Esse edifício está fundado sobre a doutrina dos apóstolos e os profetas. E esta construção é uma construção feita de pedras vivas, a igreja do Senhor. E qual o propósito? Para a morada de Deus. E Paulo, aos Efésios, ele vai estar falando acerca de um edifício. E ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação, não é? Aqui é uma comparação a um edifício. E ele está comparando esse edifício que é espiritual com o templo dos judeus. E aqui ele começa com o primeiro versículo, Efésios 2 e 14, sobre a quebra do muro, que nos diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira do muro de inimizade. Paulo aqui está se referindo a um muro que existia no templo. E este muro era uma divisória entre os judeus e os gentios. Isso fazia-se os gentios ficavam na parte externa do templo, no pátio. E eles não podiam adentrar ao templo sob uma inscrição escrita em latim, escrita em grego. E eles não podiam adentrar de maneira nenhuma. E se eles entrassem, eles poderiam até morrer. E aqui ele está dizendo bem claro: Cristo veio e quebrou este muro, não é? Cristo quebrou este muro e trouxe esta paz aos gentios que antes não tinham. Eles não tinham o direito, mas agora têm. E mais, diz aqui, a união de dois povos em um. Efésios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Que nos diz assim: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois
um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Paulo está nos falando que agora não existe mais nesse edifício espiritual, não existe mais esse muro. E não existe mais dois povos, é um povo só, que foi conquistado através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. E aí ele fala, agora sim, pode começar a construir um edifício espiritual. E Pedro vai nos falar acerca desse edifício espiritual, que nos diz, Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E nesse edifício espiritual, nós começamos com a pedra angular. Em Atos, capítulo 4, versículo 11, vai nos falar sobre a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas ela é a principal de toda esta estrutura. Paulo estava falando, certo, que da construção de sua época, a arquitetura da época de Paulo, eles utilizavam na construção esta pedra, a pedra angular, a pedra principal. Esta pedra era a que dava toda a sustentação da construção e do alicerce. Essa pedra unia tudo. Então, geralmente essa pedra era uma das pedras que ficava no canto, uma das maiores, que dava toda essa sustentação para a construção. E aqui ele está dizendo, a pedra angular. É essa pedra que os edificadores rejeitaram, mas ela é eleita e preciosa para Deus. E sobre esta pedra aqui é que esta construção vai ser feita. E nesse edifício, nós vamos começar. Sabemos que tem a pedra fundamental, a pedra principal. E dessa pedra principal, nós temos o fundamento desse edifício. E o fundamento desse edifício, nós lemos aqui em Efésios 2:20, que está dizendo assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus, Cristo. E Cristo é a principal pedra da esquina. Bem, aqui nós estamos vendo os apóstolos. Estes são os fundamentos. Os apóstolos e os profetas. Aqui está dizendo sobre a doutrina dos apóstolos. Por quê? Pois foi confiado o ministério da palavra aos apóstolos. Atos, capítulo 6, versículo 2 ao 4, que estaremos lendo, que diz assim, Atos, capítulo 6, versículo 2 ao 4. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os apóstolos tinham a responsabilidade de instruir a igreja na palavra. E mais,
Nós vamos ver aqui que esta palavra, o ministério da palavra, este ensino, esta doutrina, foi recebida por Cristo. Não veio deles próprio, veio por Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, que nos diz assim, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, 23, ele deixou bem claro, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Porque eu recebi do Senhor. Então está claro que este fundamento, os apóstolos, está baseado na doutrina de Cristo. Bem, aqui fala dos profetas também, que compõem esse fundamento. Os profetas, está falando dos profetas do Novo Testamento, o testemunho dos profetas do Novo Testamento. E aqui nós vamos ver que eles tiveram a revelação e a compreensão do mistério. Eles tiveram a revelação e compreensão do mistério. E que era esse mistério? Era isso daqui, ó. Que foi revelado aos profetas do Novo Testamento, não aos profetas do Antigo Testamento. Judeus mais gentil, igreja. Este era o mistério que foi revelado aos apóstolos e esses profetas. Profetas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 de Pedro 1 e 21, eles não falavam de si. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que nos diz assim: por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Aqui nós vemos, perdão, irmãos, é 2 de Pedro, tá? Me perdoe aí que eu errei, é 2 de Pedro, capítulo 1 e 21, tá? Eu falei primeira, mas é 2 de Pedro. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui então nós vemos onde está fundamentada este novo edifício, ou esse edifício espiritual. E nós vamos ver para que esse edifício está sendo construído. Esse edifício está sendo construído para ser a morada de Deus. Toda essa estrutura desse edifício que Paulo está dizendo, é para ser a morada de Deus. Primeiro, a morada de Deus. Ele nos fala, um edifício firme e constante. Cristãos em Cristo. Aqui, em Efésios 2 e 21, deixa bem claro para nós que nós temos que ser firmes e constantes. Diz assim: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Mas um edifício em progresso contínuo, até o seu término, ou seja, até a medida completa de Cristo, que se encontra em Efésios 4 e 13, que nos diz assim: até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. Mas um edifício sem infiltração, sem pecado, santificação. 1 de Pedro 1 e 15. Agora sim, é 1 de Pedro. Que nos diz: mas assim,
como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E dê um edifício para ser o santuário, a morada de Deus. Que nos diz Efésios, capítulo 2, versículo 22. Que fala-nos assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Então, compreendemos que esse edifício é um edifício espiritual, fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Para quê? Qual o propósito? Para a morada de Deus. Entendemos que a igreja do Senhor, ela foi constituída de povos, de nações, uns que não entendiam o outro. E o Senhor, mediante o seu sacrifício na cruz, uniu a esses povos, e principalmente os judeus, que o tinha como algo deles, somente deles. E o Senhor veio mostrar um novo povo, uma nova comunidade, a comunidade dos santos, santificado por Ele. E Paulo vem explicando esta construção tão maravilhosa que é a igreja de Cristo. E esta igreja está em construção. Para quê? Para que Deus possa vir e morar no homem. Pois Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em um coração feito por Ele próprio e da maneira dele. É por isso que Paulo está dizendo aos irmãos, aos Efésios, que esse Deus tão maravilhoso, que nos tirou da onde estávamos e nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto, nos fez santos para a honra e para a glória de Deus. O que entendemos na conclusão? A comparação da igreja a um edifício em construção nos ensina que Cristo é a pedra fundamental que sustenta o alicerce. O alicerce, nós estamos falando aqui da doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Sem a pedra fundamental que é Cristo, não existe alicerce. Porque o alicerce provém da pedra fundamental, porque a doutrina que os apóstolos ensinaram, a doutrina que os apóstolos desenvolveram é de Cristo, onde a igreja está edificada para a morada de Deus. Um pensamento, um templo formado por várias pessoas, santificadas por Cristo, é o lugar onde Deus deseja habitar. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E eu convido você a uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor amado, pelo seu sacrifício vicário na cruz. Senhor, nós que estávamos destituídos da sua presença, nós não tínhamos o privilégio, Senhor, que tinham os judeus. Nós não conhecíamos, Senhor, a tua presença, não conhecia, Senhor, a maneira de chegar e te adorar. Mas através de seu sacrifício, Senhor, o Senhor nos resgatou e nos fez povo seu, ovelhas do teu pasto. E nós te agradecemos pelo teu infinito amor. Senhor, continua, Senhor, a nos orientar, a nos ajudar, Senhor, porque somos pedras vivas, Senhor. Estamos neste edifício, nesta construção, e cada dia, Senhor, querendo ser melhores, Senhor, santificados pela tua presença, Senhor. Habita em nosso
nosso ser, Senhor, e nunca se retire das nossas vidas. Assim nós te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus lhe dê um bom dia.